Nós temos caminhado aqui na presunção de estar apresentando o caminho da nossa salvação. Eu digo presunção porque ela é muito grande. É uma tão grande salvação que nós não somos capazes de descrever a vastidão, a grandiosidade desta salvação. E nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Antes de começar, eu vou fazer uma colocação aqui sobre uma espécie de como que eu vejo este processo. Vou ver se tem algum erro aqui de pichote. E tem sim. Erro de pichote é muito comum. Apareceu lá? Ainda não? Apareceu lá? Ainda não? Nada? Eita. Mas aqui já está ligado aí. Agora é vocês. O erro é de seu. Agora deu, né? Aqui nós vemos 3 caixotes. Nós vamos olhar para isso e vamos ver se a gente depois entende. Vamos ler aqui primeiro. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito. É uma realidade que nós não sabemos definir. Deus criou a humanidade tricotômica, isto é, corpo, alma e espírito, ou espírito e alma. É isso que percebemos no texto de Gênesis 2:7. Vamos ler juntos? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Tudo nos mostra que o pó movido a fôlego divino torna-se uma alma vivente. Então Deus fez o corpo aqui do pó da terra, isto é o corpo. Ele soprou no homem o espírito, ou o fôlego das vidas, espírito, e o homem tornou-se alma vivente. Ok? Corpo é pó, espírito é o sopro de Deus, a alma é a relação entre os dois. A alma, ela se conecta com o corpo e se conecta com o espírito. Ela fala as duas línguas, a língua espiritual e a língua corpórea. E aqui Deus está lá em cima e nós temos a relação é bilateral. O espírito do homem se comunica com o espírito de Deus com o espírito do homem.
Ok? Isso era Adão, isso era Eva. Pecou. O que aconteceu? O que aconteceu é que o homem passou a ser dicotômico, corpo e alma. Por quê? O espírito não desapareceu, mas ele ficou sem conexão. O homem natural, ele é corpo e alma. Ele tem instintos, desejos, mas ele não tem relacionamento com Deus. O homem natural, ele está morto em delitos e pecados. Ele não tem vida espiritual. O Samuel que veio aqui agora, o alemãozinho, ele é dicotômico. Ele é um menino querido, amado, mas ele não tem vida espiritual. Ele está morto espiritualmente. O meu neto, Felipe, é uma preciosidade, mas é um bichinho morto espiritualmente. Ele tem vida física, vida biológica, ele tem vida psicológica que se desenvolve, mas ele não tem vida espiritual. Ele está morto, ele está separado de Deus. Porque Deus só se comunica com o nosso espírito. Deus não se comunica no sentido de relacionamento. Deus é espírito. A alma não entende Deus. A mente, o apóstolo Paulo vai dizer assim que a mente natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. A mente natural ali no original é psiquicon. A mente psíquica, almática, anímica, ela não compreende as coisas do Espírito de Deus. Agora, quando há o novo nascimento, você tem o corpo, a alma e o espírito é vivificado, e quem vem morar aqui nesse espírito é a Trindade. A Trindade vem morar no nosso espírito. Jesus disse assim: eu e o Pai viremos e faremos em você morada. Mas ele vem morar onde? No campo espiritual, no mundo espiritual, na realidade espiritual. Não é que o sujeito que vem para a igreja, ele se torna uma nova criatura. Ele pode nascer na igreja, ser criado na igreja, passar por todos os caminhos de conhecimento da igreja, se, porém, não nascer de novo. Isto é, se não houver a revelação do Espírito Santo, não houver a vivificação do Espírito, esta pessoa vai saber muito de Bíblia, vai ter um conhecimento extraordinário, vai ser um teólogo e vai morrer e vai para o inferno, porque não nasceu de novo. Tem conhecimento? Tem conhecimento. É professor de Bíblia? É professor de Bíblia. Mas ele não tem relacionamento com Deus. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós precisamos entender essas coisas, que não são, isso não é a mesma coisa educar a criança na igreja do que educar a criança no caminho que ela deve andar. O caminho que ela deve andar não é o caminho de um sistema religioso, é Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Então Deus não soprou em nenhum animal o seu fôlego ou o seu espírito. Cachorro não tem espírito. Vaca não tem espírito. Eles têm alma. Grilo não tem espírito. Espírito de e alma de grilo é chata. E quando ele começa a cantar a noite toda, cri, 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 não crê nunca. É insuportável. É a mesma coisa que os que não nasceram de novo, que ficam cri, 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 mas só falando de murmuração. É uma
uma chatice, é o coral do sapo. Esse coral tá lindo. Espero que não tenha nenhum sapo aí. Só canários. Todas as coisas e os animais foram criados pela sua palavra, pela palavra de Deus. Mas o corpo do ser humano, feito do pó da terra, ou a natureza terrena, foi-lhe soprado o espírito das vidas, passando este a ser uma alma vivente. Assim, a humanidade foi criada em 3 esferas de comunicação. Essa esfera aqui é a esfera física, que se comunica com o mundo físico, a esfera espiritual, que comunicava com o mundo espiritual, e a esfera almática, que é uma relação. Razão, emoção, vontade, aqui, que estão dentro desse processo. O corpo movido pela vida bios comunica-se com o mundo físico. O espírito em sua espiritualidade com Deus, e a alma estimulada pela vida psique constituía-se um elo entre os dois, corpo e espírito, falando as 2 línguas, a biológica e a espiritual. O gênero humano vivia em perfeita harmonia com a Trindade. O espírito do ser humano comunicava-se espiritualmente com o Espírito de Deus e transferia todo o conhecimento para a integralidade do seu ser. Não havia discrepância. Se você for olhar aqui nesse primeiro modelo, aqui, ó, o espírito do homem se comunicava com o Espírito de Deus. Deus falava na viração da tarde, e o Espírito comunicava com a alma, e a alma com o corpo, e havia uma integralidade do ser. O ser inteiro estava integral. Quando o homem peca no segundo estágio, que ele entra, que Deus o procura, sabe o que ele está fazendo? Ele está escondido, porque ele não tinha relacionamento com Deus. Ele não entendia Deus. E Deus teve que fazer uma obra primeiro neles, para que eles pudessem ter entendimento do que ia fazer. A obra que Deus fez foi matar os animais e cobrir a nudez dele, para poder... Aquilo representa a obra do novo nascimento. Porque eles não tinham entendimento de Deus. Eles estavam desconectados de Deus. A primeira coisa que o pecado faz é ouvir a tua voz na viração do dia no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Nós somos fugitivos de Deus. Agora, quando nós somos salvos e que o Espírito é vivificado e a Trindade vem morar, a nossa alma, eu vou botar aqui uma coisa, é o seguinte: a nossa alma, que estava toda poluída com a história dela, porque a história da alma começa lá com o jardim, com a queda, e ela vem pela genética. Eu trago aqui dentro de mim memórias celulares genéticas que eu não posso imaginar, de pai, de avô, de bisavô, de trisavô, de tetravô, de pentavô, de hexavô, de septavô, de octavô, e tem gente para trás. Agora Deus só guarda até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, mas faz misericórdia até 1000 gerações. Por que o judeu ainda não foi para o cacete? Porque ele está debaixo da bênção de Abraão, e de lá para cá só passaram 100 gerações. Então eles têm 900 gerações para fazer ainda a molecagem, que eles serão abençoados na bênção de Abraão. Agora, tem os castigos, que não é preciso quebrar a maldição não, mas que tem castigos genéticos que estão aí, não só talidomida, e não só sífilis, não só algumas coisas que a gente toma e remédios e passam de gerações, mas também os nossos traumas psicológicos que são passados e vividos da barriga da mãe e na genética. O professor Charcot e o professor Ribot
lá na França, começaram a estudar o comportamento de certas crianças que eram geradas no domingo. Eles chamaram les filles de dimanche, os filhos do domingo, que eram gerados com pais embriagados. Eles tinham um comportamento. Porque se a gente pensa que não influencia, influencia. Eu me lembro de uma vez que eu atendi um casalzinho lindo, lindo, lindo. Esse casal estava em desespero. Uma criança de uns 11 meses, uma menina linda, de olho azul, bonita, bonita, cega, surda. Eles foram para Boston, foram lá para o Children's Hospital, descobriram que a menina tinha cocaína nas células. Você pensa que você enfiou no seu nariz e acabou? Isso passa para o sangue, isso passa para o corpo, isso passa. Uma criança de 11 anos com cocaína no organismo? A gente acha que não tem responsabilidade, mas tem. E essa minha alma? Minha alma é confusa. É cheia de traumas, de abusos, cheia de problemas, cheia de cultura familiar, as culturas familiares cheias de não me toques. Tem umas famílias que não pode, é tudo segredo, é fechado, 7 chaves, e adoece. Essa semana foram 2 pastores que se suicidaram, um no Rio de Janeiro e o outro aqui em Cornélio Procópio. Certamente eles têm conhecimento de muitas verdades, mas estão em desespero. Que desespero é esse? Todos 2 por enforcamento. É bom estudar quando se enforca, quando se toma remédio, quando se mete um tiro na cabeça, quando se mata pulando de um edifício. Tudo isso tem significado da alma que está doente. Não é uma alma simplesmente de qualquer jeito. Ele está chamando a atenção para alguma dor. Minha alma é confusa, minha alma é problemática. Igreja é o lugar onde os almáticos chegam com as suas dores e não conseguem se expressar e ser curados e salvos, porque tem medo de se abrir, e as fofocas comem, e os maledicências, e aí o pobrezinho fica se arrastando pelo resto da vida, mesmo salvo no espírito, mas não consegue ser salvo na alma, porque a alma se esconde, tem medo de se abrir. Como é que vai se abrir o sujeito meter a boca e sair daí dizendo, ó, aquele lá é isso, aquele lá é aquilo, aquele lá, e aí o bichinho fica lá dentro. O gênero humano vivia em perfeita harmonia com a Trindade. O espírito do ser humano comunicava-se espiritualmente com o Espírito de Deus e transferia todos os conhecimentos para a integralidade do seu ser. Não havia discrepância ou desarmonia. Mas quando como é que você vai chamar essa mulher aí? Como é que você chama ela aqui? Bendita ou maldita? Serpente. Ela tem um nome na mitologia grega, mitologia hebraica. Ela tem um nome. Ela tem um nome hoje utilizado dentro do campo do mundo espiritual oculto. É Lilith. Lilith. Essa mulher é terrível. A coruja também, ela tem esse nome, se esconde no escuro. Ataca no escuro. Aquele texto da Bíblia, não temerei o mal noturno. Eu só vou botar aqui entre parênteses, mas depois vocês veem. Mudou-se a cultura da noite, do dia para a noite. Antigamente, as pessoas iam dormir que hora da noite? 9 horas. Que hora os nossos filhos e netos hoje saem de casa? De meia-noite para frente. Preste atenção nisso. Isso tem a ver com uma cultura.
tem a ver com uma cultura. Preste atenção nesse troço. Não fica achando que é bem. Todo mundo tinha que dormir cedo, igual galinha. Agora hoje tudo na coruja. Mas a serpente, quando a serpente seduziu a alma do casal, eu não quis botar a alma da mulher, porque não foi só a mulher que foi seduzida. A mulher foi enganada. Mas o homem, ele fê-lo porque quê-lo. Aquela, eu filo porque quilo do Jânio Quadros, né? Naquilo que seria o desejável para dar entendimento. Houve uma ruptura entre o espírito do ser humano e o espírito de Deus, e a raça humana entrou em colapso na esfera espiritual. Daí em diante temos uma humanidade desconectada espiritualmente de Deus, porém vivendo por sua alma caída e caótica, fingindo espiritualidade. Mas não há vida espiritual no ser humano pós-pecado. Não tem. Ele pode fazer esses cultões assim muito emocional, é a alma dançando, a alma é interessante, ela faz coisas que ela tem os poderes kundalínicos, os poderes de Grayskull, os poderes da serpente, ela tem aquilo e faz coisa, hiperestesia, telepatia, faz adivinhação. Esses profetas que tem por aí fazem coisas, e aí a pessoa fica, todo mundo, olha que irmão espiritual. Meu irmão, se você soubesse o que é espiritual, você não diria isso. Você ia estudar Jesus e ver como é que Jesus fazia as coisas. Quando Jesus fazia um milagre, ele se escondia, saía de trás e dizia, não fale para ninguém, não chamava atenção. Eu nunca vi tanta mulher verde hoje aqui. Não é costela de Adão? Talvez foi atrás dessas aqui que eles esconderam, atrás de uma folha dessa aí. A gente se esconde. A serpente criou uma espiritualidade que dentro do conceito grego chama-se sibilínico. Sibilínico é o conceito da espiritualidade mística. Morta espiritualmente falando, a humanidade caminha morro acima na sua saga psicológica, na busca do reencontro com Deus, com o Espírito de Deus. Mas isso é inútil. Deus é Espírito, fala de modo espiritual com o Espírito do homem. Separado de Deus, a raça adâmica fomentou a religião anímica na tentativa de se religar com o seu Criador. Domingo que vem é o que dia? 24? O que aconteceu no dia 25? O que aconteceu no dia 25 de dezembro? Como pensaram? O que aconteceu no dia 25 de dezembro? Não quer falar? Não foi o nascimento de Jesus, não. Foi o nascimento de Tamuz, o filho de Samiramis. O filho de Samiramis com Nimrod. Vocês ouviram uma deputada falando sobre a cultura do incesto? Como é que ela chama a deputada? Érica o quê? Cocai. Vocês não ouviram, não? Procure depois ver isso. Sobre a cultura do incesto. De quem é essa cultura do incesto? É o filho que se relaciona com a mãe. Não é só entre os gregos, Jocasta com Édipo, não. É Samiramis com Nimrod, gerando Tamuz. E há toda essa cultura do Natal que nós nem sabemos. Eu fico, às vezes, muito irritado quando eu vejo aquele velho paspalho
com aquela cara de bobão, enchendo as casas dos crentes ignorantes, e na minha também. Já briguei esse ano lá em casa, porque apareceram de perna aberta lá. Eu disse assim: o que esse velho está fazendo aqui em casa? Eu quero o cordeiro, não quero esse idiota não, que só presenteia quem é bonzinho. Eu quero aquele que morreu pelo perverso. Eu quero aquele que não recebe glória nenhuma dos homens, mas que todas as coroas têm que ser colocadas nos pés dele. Parece que isso a gente pensa que é bobagem, mas vai entrando devagarzinho e vai tomando conta. Lá no meu bairro tem uma senhora que o travesseiro tem Natal, a fronha, como é que chama? O que cobre por cima? A colcha tem, os guardanapos tem, o tapete tem. Aí o marido dela disse para outro dia para uma pessoa: eu quero encontrar esse velho em algum lugar, que eu quero dar um cacete nele, porque ele lá na minha casa está invadido desse velho. E eu disse para ele assim: olha, eu também sou doido para dar uma surra nesse velho idiota. Eita, eu não chamo ele de papai não. Palermo Noel. Temos que perceber que as religiões são caminhos inadequados da alma na presunção de se religar com Deus no topo da montanha. Todas, porém, sem sucesso. Deus é espírito e só se comunica com o espírito do ser humano. Por isso é preciso, antes de tudo, que a pessoa seja vivificada por Deus para que possa se relacionar com Deus. Se não for vivificada, não vai ter relação com Deus. A vivificação do Espírito precede qualquer relacionamento com Deus. Apenas os regenerados no Espírito podem buscar a Deus espiritualmente. Sem o nascimento do alto, não haverá vida espiritual do alto. Mas o novo nascimento é apenas a primeira parte da obra salvadora, onde Deus realiza sozinho essa obra em favor do seu povo. Para David W. Dyer, quase a maioria dos crentes hoje equipara a palavra salvação a ser nascido de novo. Para eles, estas palavras são sinônimos em seu significado e uso. Eles tomam as expressões ser salvo e ser nascido de novo como tendo exatamente o mesmo significado. Eu também concordo com ele. A salvação, entretanto, ela vai bem mais adiante. Como temos visto aqui nesses estudos, cremos que a salvação de Deus tem 3 tempos: passado, presente e futuro. Eu fui salvo no meu espírito da condenação do pecado por meio da obra de Cristo. Eu estou sendo salvo na minha alma do poder do pecado por meio da vida de Cristo e em mim, e eu serei salvo da presença do pecado por meio da vinda de Cristo, quando Ele me der um novo corpo glorificado. Vamos aqui, ó. Eu fui salvo, aqui já não tem mais condenação. Eu estou sendo salvo e eu serei salvo aqui no meu corpo. Eu tenho artrose, eu tenho pressão alta, eu tenho desgaste musculares, o meu homem exterior está envelhecendo, tem coisas aqui, mas ele vai ficar novinho em folha um dia. Mas eu já fui salvo aqui e eu estou sendo salvo aqui. Essa salvação aqui é contínua e essa aqui também será um ato. Eu vou até botar esse corpo bem ruinzinho. Eu vou botar o corpo
ruinzinho, vou botar de preto, que é para ele ficar bem ruim. Oxe, não quer? Não quer ficar ruim, não. Deixa ele aí. Mas o corpo está cheio de doenças, né? Eu vejo a irmã Íngrida ali com as perninhas dela, tem que vir de cadeira de roda. Ela gostaria tanto de estar correndo na maratona de São Silvestre, né? Mas não tem jeito, o corpo vai adoecendo. Mas um dia ela vai receber um corpo glorificado. Mas como é que vai ser isso? Isso vai ser quando Jesus voltar. Então vamos aqui rapidinho. Como temos visto aqui nesses estudos, cremos que a salvação de Deus, tá. Ser nascido de novo é o primeiro evento em uma genuína experiência cristã. Esse processo inicial, envolvendo fé, arrependimento e a recepção da Trindade em Cristo, é a maneira de estarmos ou de entrarmos na família eterna de Abba. Depois vem a salvação da alma. Uma vez regenerados em nosso espírito, a Trindade vem morar nesse espírito, porém a alma e o corpo ainda requerem os efeitos da salvação. Se nós fomos salvos da condenação do pecado em nosso espírito, precisamos ainda da salvação do poder do pecado em nossa alma, agora, no presente, e isto é um processo contínuo. A gente foi salvo, Deus nos salvou, nos deu vida no espírito, mas você teria coragem de ver os seus olhos se transformar num projetor e projetar seus pensamentos aqui na tela? Se os olhos virassem projetor para projetar o pensamento e saísse aqui o pensamento, o que você está pensando agora? Não estou falando fora daqui, não. Aqui está bem espiritual. Dava para sair o pensamento que está projetado aí? O que iria acontecer se os outros soubessem o que eu estou pensando? Porque a nossa alma está muito cheia de poluições. E agora o Espírito Santo tem que limpar isso aí. Eu estou ouvindo uma ilustração de um pregador inglês. Ele disse que o filho dele comprou um carro antigo. E ele parava o carro na garagem dele. E o carro estava vazando óleo. Então ficavam aquelas manchas. E ele passava produtos para limpar, mas você sabe que óleo que cai em pedra, não é? E ele começou a criticar o filho dele, porque o carro estava sujando muito aquilo. Filho, precisa dar um conserto desse carro. Ele consertava, mas carro velho vaza por um bocado de lugar. Isso é na Inglaterra também, os problemas lá de troca é mais difícil, viu? Batman, não é? Lá o troço é... Aí de repente ele começou a perceber que o dele também estava vazando. Aí ele já não podia falar do caso do filho, porque o carro dele também, e ele disse, eu gastei muito dinheiro para limpar com produtos, mas não limpou, porque aquilo estava grudado. Então o único jeito foi mudar algumas pedras, tirar alguma coisa, porque aquilo fica impregnado. Então o Espírito de Deus agora vai tirar algumas coisas de nós, que são frutos de nossa alma adoecida. Uma vez regenerados em nosso espírito, a Trindade vem morar no espírito. Já li isso? O escritor aos Hebreus nos diz
aqui em Hebreus capítulo 10, verso 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. A palavra conservação no grego é peripoiesiski. Tem o sentido de manter salvo. É assim, eu fui salvo no meu espírito, mas eu preciso estar sendo salvo na minha alma. Eu preciso estar sendo desconstruído na minha alma. Você sabe qual é a diferença entre desconstrução e demolição? Alguém sabe? Pode me ajudar? Aqui na rua Santos, esquina com a Pará, hoje tem um grande prédio, que é um prédio onde está o Musamar, ali, Musamar, é Pio XII, ali tinha uma casa lindíssima, uma casa, vocês lembram dessa casa? Uma casa tinha umas pedras, tinha umas travessas de madeira. Quando o dono vendeu aquela casa, ele fez um contrato com a construtora de eles desconstruírem a casa para construírem lá na fazenda. Projeto? Zanin do Rio de Janeiro. Zanin, projeto dele. Desmanchou aquela casa. E eu passei lá algumas vezes e vi um cara contando as pedras e botando o número 12, 14, porque ele pegou esta construção, desconstruiu e construiu outra vez no outro lugar. Lógico que perdeu alguma coisa que ficou podre, alguma pedra que quebrou e tal, mas lá na fazenda ele construiu de novo a casa. Essa é a história que eu sei. Deus vai nos desconstruir e construir a nossa alma segundo o arquiteto Jesus lá do céu, não o Zanin do Rio de Janeiro. Ó, Fernando Lua Sintra, era o dono da casa. Olha aqui. É bom ter gente para não mentir sozinho. A gente mente junto, né? Pois bem, a alma tem um histórico, tem uma memória, como um software. Tudo o que aconteceu em nossa existência está registrado nesse dispositivo anímico. Além do que anímico que veio da alma, esse animismo, a religião do mundo ela é toda mais anímica do que espiritual. Quer dizer, toda religião não é, aliás, toda religião é anímica, só o evangelho é espiritual. Vamos ver se eu disse bem. Além do que, nós somos muito complexos, trazendo uma memória celular de muitas gerações, como já falamos. O salmista diz que sua alma encontrava-se profundamente perturbada e ele clama no Salmo 6,4: volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua graça. Estava pedindo a salvação da sua alma, que sofria com as tribulações da sua história e com a cultura do seu povo. Ele era um salvo que clamava por salvação. Um salvo que precisava ser salvo. Salvo da sua cultura da alma. Nós temos muita coisa nas nossas igrejas, e aqui na nossa igreja, que veio de um sistema do século XX, dessa religião de Laodiceia, que nós precisamos que o Espírito Santo arranque para que nós fiquemos com aquilo que é essencial. E deixar de lado coisas que são supérfluas, que foram colocadas na nossa história
como a religião do consumo, e não a religião, ontem nós vimos isso, e não a vida espiritual do discipulado e do relacionamento. O espírito do salmista estava salvo, mas a sua alma ainda estava em processo de salvação. O cristão também pode dizer que o Espírito Santo habita no seu homem interior, mas o seu homem exterior precisa ser desconstruído pela obra da cruz e refeito pelo poder da ressurreição. Nós somos salvos, mas carecemos ainda de ser salvos. A salvação do nosso espírito foi unilateral, foi o Espírito Santo, pois o Espírito Santo a realizou sem nossa participação efetiva, mas a salvação da nossa alma implica em nossa obediência. Fomos salvos pela graça, mas agora precisamos crescer em graça, e para crescer em graça temos que crescer para baixo, crescer em humildade e dependência do Espírito Santo. Crescimento espiritual é para baixo. Você não cresce para riba. Você cresce esvaziando, descendo. Cada vez mais. Eu sempre comparo o Rio Jordão como a via de crescimento espiritual. O Jordão sai lá do Monte Hermon, do degelo do Monte Hermon. O Monte Hermon está a 3.000 metros de altitude, e ele começa a descer, desce por dentro da terra, e começa lá no Banyan, na região, começa o riozinho, e vai descendo, passa pelo mar da Galileia, forma o mar da Galileia, e vai descendo, e entra no Mar Morto a 300 metros de profundidade abaixo do nível do mar. Ele sai de lá de cima e vai lá para baixo. Vai para o lago, o Mar Morto, que é assim que nós caminhamos. Nós caminhamos para o menos de nós e o mais de Cristo. É João dizendo, o menos de nós e o mais de Cristo. A salvação do nosso espírito foi unilateral, já leu? Deus é espírito e só se comunica com o nosso espírito para que pelo Espírito Santo nós sejamos salvos na alma, da nossa autoconfiança. Os maiores problemas do pecado na nossa alma são autodeterminação, autoestima, autoconfiança, que nos mantém soberbos, arrogantes, afoitos, atrevidos e desobedientes à palavra de Deus. Qual é o maior pecado da alma? Cachaça? Não, cachaça não tem problema. É fumo? Também não é problema. Qual é o maior problema? É adultério? Também não é problema. Qual é o maior problema? É matar? Também não é o problema. Qual é o maior problema da alma? Autoconfiança, autoestima. Você sabe quem eu sou? Sei, mas não vou dizer porque você vai ficar bravo comigo, porque você tem uma autoestima tão alta, que se eu disser quem é você, você vai ficar por aqui. Mas eu vou dizer quem eu sou. Aí você fica... Aí quando eu digo quem eu sou, ele diz, não é bem assim não. Você não é tão ruim assim, não, isso é, sabe, eu sou o pior, mas o melhor de tudo é que eu sou amado pelo Deus de toda graça. Aí isso muda tudo, porque eu não fico tentando defender os meus defeitos, porque eu sei que eu os tenho, mas eu posso dizer, aquele que me aceitou é demais, é demais. Não, Glênio, eu não concordo que você fica falando isto. Eu estou dizendo vozes que me procuram. Não fica falando isso porque você não é bem assim. Você não sabe. Não vem com ser advogado do diabo aqui não, porque você não sabe. Agora, sendo tudo isto, eu fui aceito por este Deus de toda graça. Isso é incompreensível.
O processo da salvação da alma será percebido pelo quebrantamento interior e pelo nível de obediência voluntária na vida dos filhos de Deus. Quanto maior for o seu prazer em obedecer, mais claramente se percebe a evolução na salvação da alma. Aqui tem um provérbio latino que pega bem na veia. Anc hoc ip labore est. É aqui onde a porca torce o rabo. E a gente diz assim: não, eu sou uma nova criatura, mas nesse negócio de obedecer. Por exemplo, a boca que usa. A boca que usa. Não se afaste da sua congregação, como é costume de alguns. A presença na igreja não é por obrigação, não é por dever, não é por cabresto, é pelo prazer em obedecer a palavra de Deus. Por que você vai à igreja? Eu vou porque Deus disse que não é bom que eu me separe da comunhão com os irmãos. Que é bom e agradável ficar sentado com Geraldo. Chega para lá, Geraldo. Ficar sentado com ele assim. Geraldo é um mineiro que às vezes é chato. Mas o Geraldo é um amado de Deus. E eu sento com ele aqui e faz bem. Quando eu dou um abraço em alguém, eu sou abraçado por essa pessoa. E isso para mim faz bem. Eu não sei se para você faz, mas essa semana eu abracei uma família ferida, família toda ferida. O diagnóstico veio no abraço. Quando eu fui para abraçar a mulher, ela ficou de longe, porque ela tem medo. O medo já define. Abracei o marido, ele já veio mais para perto, e a filha bem longe. Aí nós fomos ver que ali estava a disfuncionalidade da família. Eles não se entregam porque ele tem medo. Aí, quando eu fui saindo, eu disse assim: tem coisa aí, meu amor? Para a mulher. Ela disse: tem. E as lágrimas rolaram. A gente reflete. E eu sou curado na igreja. A igreja é instrumento de Cristo para a cura. Confessai os vossos pecados uns aos outros para ser curado. A melhor evidência de que uma alma está em processo de salvação não são os êxtases, mas a obediência humilde e sincera. Não estamos nos referindo aqui, nesse texto, a nenhuma forma de obediência por constrangimento, porém livre e voluntária. Obediência é conformidade com a vontade revelada. Divina obediência é conformidade com a vontade revelada de Deus. Isto é reflexo da salvação da alma. Cristo reivindica nossa obediência passo a passo, à medida que nos revela a sua vontade e nos dá o seu comando. Os seus mandamentos, diz a palavra de Deus em 1 João 5,3, os seus mandamentos não são penosos. E isto quer dizer, eles podem ser cumpridos por nós, os seus filhos. Eu vou contar uma pequena historinha aqui, já vou. Um dia, eu já contei isso aqui, um dia eu estava andando aqui no calçadão. Cheguei na frente do Banco do Brasil, tinha um grupo de irmãos, uns 5 ou 6, e eu cheguei e os cumprimentei, e um deles disse: essa roda ficou pequena demais para mim. E se retirou. Essa roda ficou pequena demais para mim. E saiu. 2 deles viraram: o que foi, pastor? Eu disse: não sei.
Alguma coisa tem. Vou orar. Quando estou orando, o Senhor diz: procura Ele. Porque minha Bíblia diz que se alguém tem alguma coisa contra você, quando você for orar, o Espírito Santo lhe mostrar, vai e procure o cara. E peça perdão para ele. Seja você culpado ou não. Aí eu liguei para o meu irmão Adolfo e disse: liga para o seu fulano de tal e pergunta se ele pode me atender. Eu não quero entrar numa conversa que ele... Aí o Adolfo ligou e ele disse: atendo. E aí eu fui lá, tal dia, no escritório dele, no centro. Cheguei lá, me apresentei, a secretária foi falar com ele. E ele me deu um chá de cadeira de 1h30. Não tinha nada lá, mas me deu já. Isso já era sintoma de alguma coisa. Eu fiquei lá esperando. Quando eu entrei, ele sentado na cabeça, de cabeça baixa, disse: o que o senhor quer? Eu disse: eu não sei o que eu fiz, mas devo ter feito alguma coisa que lhe feriu. E eu vim aqui para lhe pedir perdão. E quando eu disse isso, ele levantou a cabeça e disse: você me ofendeu na igreja, contando a minha vida perante todo o público. Eu digo: eu não conheço nada da sua vida, e se o Espírito Santo disse alguma coisa que foi importante, leve isso a sério. Mas se fui eu lhe peço perdão. Aí o bicho... e começou a chorar. Aí nós nos abraçamos. Um mês depois ele morreu. E eu disse: aleluia! Porque o Senhor me despertou antes da morte dele, para falar com ele. E ser obediente àquela voz: vá procurar. Se você tem alguma coisa com sua sogra aqui, pode ser hoje. Vai resolver o problema com ela. Eu faço só a brincadeira, mas a coisa pode ser muito mais abrangente. E às vezes a gente guarda um rancor, um ressentimento que fica lá dentro do coração. Eu tenho orado dizendo: Senhor, traga à minha memória aquilo que me dá esperança, mas traga também qualquer coisa que eu tenha feito, consciente ou inconscientemente, que precisa ser resolvido. Eu tenho um amigo meu lá que mora nos Estados Unidos, ele foi missionário no Paraguai. Ele disse que começou a orar sobre esse assunto e disse: Senhor, o que eu fiz para algumas pessoas que eu não me lembro, mas me faz um favor. E ele, dentro de um mês, vieram 12 pessoas na mente dele. E ele disse: Senhor, mas agora como é que eu vou encontrar esse povo aqui nos Estados Unidos? Aí ele fez a seguinte oração: o tempo é teu, a agenda é tua, marca esses encontros. Em 6 meses ele encontrou os 12. Em hotel, em aeroporto, em shopping, em cidades as mais diferentes. E ele disse: eu tratei com todos os 12, pedindo perdão por alguma coisa que eu fiz. Isso chama-se obediência ao Espírito Santo. Se ele trouxe, é porque precisava ser tratado. E nós precisamos ser tratados, para que a nossa alma seja curada, seja liberta, para que a nossa alma seja completamente liberada, porque a salvação de Deus implica na salvação da nossa alma. Todos os seus seguidores foram redimidos e postos em liberdade para este propósito, para que possam segui-lo. Seguir a Cristo é obedecê-lo. Seguir a Cristo não é o mesmo que ter uma religião ou participar de um sistema moralista. Seguir significa pertencer a uma pessoa. Diz-nos com muita propriedade Stephen Hopkins. A salvação da alma é um processo de esvaziamento que acontece quando nós incorporamos o morrer de Jesus em nosso modo de viver. O apóstolo Paulo diz assim em 2 Coríntios capítulo 4, verso 10: trazendo sempre e por toda parte a mortificação do Senhor Jesus,
no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Quando levamos os efeitos da cruz em nosso estilo de vida, a vida de Jesus se expressa em nosso modo de ser. Foi nesta via que Thomas Brooks afirmou: quanto mais a alma estiver amoldada a Cristo, mais confiante estará de seu interesse nele. Ele é meu prazer. O Cantares diz: eu não tenho outra coisa a não ser o prazer nele. O salmista diz: que bem eu tenho a não ser o Senhor. A salvação do ser humano é semelhante ao modelo do tabernáculo, que tinha 3 compartimentos: o Santíssimo, o Santo e o Átrio. O Santíssimo é como o Espírito. O Santíssimo é como o Espírito. Aqui, ó. Eu não pude fazer ali o negócio, mas aqui, isso aqui é o Santíssimo. Aqui é o Santo, a alma. E aqui é o átrio, o corpo. Não é? O Santíssimo, ou o Santo dos Santos, o Santíssimo é como o Espírito. No sacrifício de Jesus, o véu que separava o Santíssimo do Santo se rasgou. Aqui, ó. Ele se rasgou. Será que eu consigo? Vamos ver se eu consigo. Não, acho que não vou conseguir. Não vai conseguir. Ele tem, não sei como funciona. Mas ali, entre o espírito e a alma, rasgou. Esse rasgar não é à toa. 2 coisas aconteceram. A primeira é que o sumo sacerdote perdeu o emprego. E a segunda é que meu espírito se conectou com a alma para ser curada, ser liberta. A vida espiritual passa para a vida da alma e vice-versa. A minha alma pode ir para o lugar secreto. No sacrifício de Jesus, o véu se rasgou, separou o Santíssimo do Santo, se rasgou. Isto pode significar que a vida do Espírito, no Espírito do crente, se infunda na alma, trazendo a santidade divina para esta alma que está sendo salva. Aquele que teve o Espírito vivificado e a Trindade veio morar no homem interior, tem as condições espirituais de corresponder em obediência ao processo da salvação da sua alma. E aqui, 1 Pedro 1,9 diz: obtendo o fim da sua fé, a salvação da sua alma. A alma sendo salva, e é por aí que você vai ver. Às vezes demora um pouco, né? A salvação da alma de Moisés demorou 40 anos. Mas Deus desconstruiu. A salvação da alma de Paulo, talvez 3 anos. Mas não terminou, porque isso continua. E a salvação é um processo. Nós vamos cantar ainda juntos aqui e louvar a Deus por esse Deus que salva gente encrencada como você e eu. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.